Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos com uma convidada, Mariana, formada em Ciências da Computação pela Unesp, de Rio Claro, e ela vai contar sobre o curso e sobre a experiência dela no curso. Oi, Mariana. Oi, Mônica, tudo bom? Tudo bem. Então, você já está formada, né, no curso de Ciências da Computação, é isso? Isso, eu entrei no curso da computação, né, de Ciências da Computação na Unesp. Eu entrei em 2013, então eu me formei finalzinho de 2017 eu me formei. Então, estou formada aí desde 2017. Já fazem aí 3 anos, mais ou menos, que eu estou formada. Um bom tempo. Um tempinho aí. E quanto tempo dura o curso? O curso de Ciências da Computação, ele tem duração de 4 anos para quem faz o curso integral e 5 anos para quem faz o curso noturno. Então, só tem o curso noturno integral, não tem no matutino, vespertino? Na Unesp, em Rio Claro, não. É o curso Computação Integral ou o noturno. Tá. E você já morava em Rio Claro ou você era de outra cidade? Não, eu sou de Itu, né, na verdade. Eu sempre morei em Itu, que é uma cidadezinha do interior, lá do lado de Campinas, Sorocaba. E aí eu passei na Unesp, né, em Rio Claro, e acabei indo morar lá. Então eu passei 5 anos, apesar de a faculdade ser 4, mas a gente se formou em 5. Eu fiquei morando lá. No início eu morei numa república só de meninas da computação, o que é bem raro. E depois, no meu segundo até o finalzinho, eu dividi kitnet. O período todo da faculdade eu morei em Rio Claro, porque não tinha para mim, não era viável ficar indo de Itu para Rio Claro, até porque, por mais que seja só 1h30 de viagem, mas né, o meu curso eu fiz o integral. Então, para mim, não compensaria ficar indo e voltando, né? Geralmente o pessoal do noturno quem fazia o noturno era mais as pessoas que trabalhavam, então elas às vezes vinham e voltavam todas as vezes. Então, só para situar, Rio Claro é uma cidade no estado de São Paulo, né? Isso. A Unesp, diferente da USP, da Unicamp, a Unesp ela é a universidade que tem mais espalhado pelo estado de São Paulo. Então tem Rio Claro, tem Presidente Prudente, tem Bauru, tem São José dos Campos, tem todo lugar espalhado assim de São Paulo. Cada região, né, cada cidade tem específico para determinados cursos. Então, por exemplo, na Unesp lá em Rio Claro, além de ciências da computação, tem geologia, biologia, ecologia, educação física, matemática, deve ter mais coisa, mas eu não estou lembrando agora. Que é diferente da USP, que é São Paulo grandão, com todos os cursos que você possa imaginar. A Unicamp também lá em Campinas, né, grande campus com todos os cursos, em uma ou duas cidades, né, espalhados específico. E você comentou sobre a República ser feminina e ser raro. Como é o curso de Ciências da Computação? Tem mais homens, mulheres? Bom, na minha época, quando eu fiz, eu não sei como está hoje, mas desde que eu fui acompanhando, foi aumentando o número de mulheres. Mas ainda, por exemplo, lá as salas são pequenas, então são em média 30 alunos. Na minha turma, que é computação integral, de 30 alunos, 4 eram mulheres, contando comigo. Então era uma diferença bem, né, abrangente aí. E era difícil também achar veterana mulher, né, da computação. Geralmente você via mais de outros cursos, mas da computação era difícil. E quando eu cheguei lá, né, em Rio Claro, eu fui apresentada essa república de 2 meninas que eram veteranas da computação, e elas moravam juntas, e aí acabou montando uma república, aí tinha eu, de Bichete, e mais uma outra menina de Bichete. Então, era uma república, né, de 4 meninas da computação.
Então, isso foi bem legal, porque, querendo ou não, você tem lá um veterano que já passou pelo que você está passando e ele pode te ajudar, né? E o mais legal ainda por ser mulher, né? Mas ao longo dos anos tem aumentado bastante o número de mulheres na computação, e não só na área de computação, na área de exatas eu vejo que o número de mulheres é bem menor do que em outras áreas, né? Então, desde que eu entrei até quando eu saí, eu vejo que isso está mudando e que tá tendo mais mulheres na área de engenharia, na área de computação, então isso é bem legal, e não tem essa de, mulher é para humanas, biológicas, não, é exatas, e eu posso falar isso porque eu tenho uma amiga, uma das melhores amigas que eu tinha na faculdade. Quando a gente se formou no mesmo ano. E aí, na graduação, que a gente fez a colação de grau, ela ganhou de melhor aluna de todas as turmas da computação naquele ano. Então, não tem essa. Você é capaz e você consegue. Ela era a primeira da turma, então não tem isso. Magnífico, não tem, realmente. Isso está completamente ligado com a sociedade, né? Não é um mundo da faculdade em que as mulheres estão com um número menor em cursos de exatas. Isso está realmente ligado com a sociedade. Isso, está realmente ligado com a sociedade. Até porque quando você fala assim, você é mulher, fala, eu vou fazer engenharia, vou fazer alguma coisa de exatas, as pessoas ficam olhando para você, tipo, você tem certeza? Tenho certeza, né? Eu vi, você acha que eu não, né? Por que eu não posso? Uhum, exatamente. E você sempre quis fazer ciências da computação, sempre, tipo, uma vida toda, você sempre quis, acordou e falou, ciências da computação. Olha, acho que não foi a minha primeira opção. Eu sempre gostei muito de história, então eu até tinha pensado quando eu era criança, eu comecei aquela coisa, quero ser veterinária, porque eu gostava de animal. Aí eu descobri, veterinário tem que mexer com animal, abrir animal, mexer com animal. Eu falei, então não quero, eu tô bem. Aí, história, legal, gosto bastante de história. Mas você vai ter que ler bastante, fazer um monte de coisa. Eu falei, então, eu não gosto muito de ler, então vamos, o que eu vou fazer? Cara, eu gosto muito de tecnologia, eu adoro computação, eu estou sempre inteirada do que é novo. Aí eu falei, olha, tem esse curso de computação, que legal, vou dar uma pesquisada. E aí no meu terceiro colegial que eu dei uma pesquisada do que era computação, não só as ciências da computação, mas quando eu comecei, na verdade, eu comecei com engenharia da computação. Que aí eu fiz uma semana numa faculdade paga, né? E depois que aí eu soube que eu passei na Unesp, que aí eu saí da particular e fui para fazer a Unesp. Mas aí eu não tinha em mente em fazer ciências da computação. Na verdade, eu queria fazer engenharia da computação. Eu tinha prestado para todas as faculdades que eu prestei, era engenharia. Só que na Unesp não tem engenharia da computação, tem só ciências. Não sei se isso mudou, mas na minha época só tinha ciências da computação. Entendi. E você chegou a fazer engenharia da computação? Eu fiz uma semana de engenharia da computação. É isso. E por que você achou que não seria engenharia e seria ciências? Assim, bom, vou falar um pouco da diferença, né, do que é engenharia da computação e o que é ciências da computação. A engenharia da computação é uma faculdade que você é mais voltada para hardware. O que é hardware? É aquilo que você chuta. Eu posso tentar responder, eu acho que é aquilo que você pode chutar. E software é aquilo que você não pode chutar. Que é aquilo que você xinga. Exatamente. Então, essa é a diferença. O hardware é aquela que quando trava você chuta, e o software, quando trava, é aquele que você só pode xingar ou ficar clicando no mouse desesperadamente. Então, a engenharia da computação ela é voltada mais para essa área de hardware. Você vê mais conteúdos de hardware, que você vê como que é montada a arquitetura de um computador, como que é estruturado toda uma rede de computador, então você é voltado mais para isso. Já
as ciências da computação ou outros cursos, por exemplo, análise de sistemas, que são mais voltados para a área de software, elas são mais para você fazer a programação de um software. Então, você cria um programa, você desenvolve um programa, você é formado como um desenvolvedor de programas. Então, assim, eu sempre gostei muito de hardware, gosto mais da parte física. Então, eu falei, vou fazer engenharia. Porém, na Unesp, como não tinha engenharia da computação, eu não sei se tem hoje, na Unesp não tinha engenharia da computação, então o que eu fiz? Eu pesquisei os vários campos que tinha, né, as ciências da computação, e eu vi o que cada um concentrava na sua matéria. Eu vi que em Rio Claro é mais focado para hardware. Então é como se fosse uma engenharia também, você é voltado para o hardware, mas você também abrange muito mais outras coisas, não só o hardware, mas você também aprende outras coisas, né? Não só o hardware, lógico, mas ele é voltado para hardware também. Então você aprende tudo que você veria na engenharia, você vê também lá na Unesp em Rio Claro. Por exemplo, o Presidente Prudente, ele é mais voltado, pelo menos acho que eu me lembro na época, ele era mais voltado para o banco de dados. Então, vou lá para a Unesp Presidente Prudente porque eu gosto de banco de dados. Então, onde tem é voltado para um assunto. Lógico que não é específico, mas é voltado para. Então, por isso que quando eu passei na Unesp em Rio Claro, eu fui lá, eu falei, é a mesma coisa, né? E por ser pública tem um certo renome, né? Hoje ainda tem, né? Então eu falei, vou fazer a Unesp, é pública, né? E foi por isso que eu acabei mudando. Mas essa é a diferença. Então, engenharia, você vê a parte mais de hardware, mais voltado para estruturações de rede. Os dois cursos, você aprende a desenvolver, você aprende várias outras coisas, mas tem essa pequena diferenciação. Sim, entendido. Muito obrigada por falar da diferença. Então, tem uma diferença e é importante sempre quando a gente está pensando em um curso e fazer isso que você fez, de procurar a grade, né? Porque não é direito, vai ser direito em todas as faculdades, porque é pública ou porque é particular. Não. Exatamente. Eu sempre falo, às vezes você pensa que o curso é de um jeito, e aí você entra na faculdade, você toma um tapa na cara legal e você não estava preparado para aquilo. Então, se você está em dúvida, você não sabe, dá uma olhadinha, vai lá na faculdade, pesquisa do curso, vê as matérias, vê a grade curricular, isso vai te ajudar bastante a você não levar um susto na hora que chegar. Sim, sim. E quais são as matérias de ciências da computação na Unesp de Rio Claro, assim, de maneira geral, né? Porque são várias matérias. Bom, de primeiro ano, são as matérias mais basiconas, né? Então, você tem cálculo, você tem introdução à linguagem de computação, né? Então, você tem introdução à programação. Aí, cada faculdade vai começar com uma linguagem diferente. Então, o que é linguagem, né? É o que você escuta, o Java, o Python, o C. Então, são essas as linguagens de programação. Cada faculdade vai ter a sua para começar, né? No meu caso, quando era 2013, então eu aprendi numa linguagem bem antiga, que foi Pascal, que é uma linguagem que hoje não é usada, ou é bem, assim, raro, mas depois eu fui mudando, você vai aprendendo outras linguagens no curso. Então, a parte da matéria, logo que você tem no primeiro ano de matéria, então você tem cálculo, você tem física, você tem geometria analítica, então você tem o famoso GA, que a gente chamava, geometria analítica, e você tem introdução à computação 1, então é lá onde você vai aprender as linguagens de computação. Cada faculdade vai ter a sua linguagem introdutória, né? Então, no meu caso, quando eu entrei há uns tempos atrás, né, em 2013, eu aprendi com Pascal, mas durante a faculdade, os outros que foram entrando, eles começaram com C.
que é uma outra linguagem de computação. Além disso, isso é no primeiro semestre, né? No segundo semestre, você vai ter Física 2, você vai ter Álgebra Linear, você vai ter Cálculo 2, você vai ter Introdução à Computação 2, e você vai ter Organização de Computadores, porque, como eu falei, é voltado para hardware, então você aprende mais as coisas de hardware nesse curso, né? Você tem também matérias mais de hardware. Aí, ao longo do curso, você vai aprendendo engenharia de software, você vai ter arquitetura de computadores, você vai ter bastante cálculo, você tem cálculo do 1 ao 4 e ainda tem cálculo numérico. Então, não é só em ciências da computação, tá? Engenharia você também tem isso, e além de cálculo e física, na engenharia você tem a química, tá? Você tem química também, porque a engenharia, pelo menos nos primeiros anos, é básico para todo mundo. Mas nas ciências da computação você não tem a química, você só tem a física e o cálculo. E a geometria analítica e a álgebra linear, que são as matérias que são mais voltadas para a matemática do que para a computação em si, tá? Então, esse primeiro ano aí é mais matemática com computação, um pouquinho de computação. E aí, no segundo ano para frente, é que começa mais as matérias de computação, voltada para a computação, do que de matemática, né? Então, mas por que você vê matemática? Cara, matemática é muito importante, tá? Eu não vou ver. Sim, você vai ver matemática na sua área, sim, você tem que ter matemática. Por exemplo, geometria analítica. Para que eu aprendo isso? Cara, geometria analítica, sabe aquele desenho gráfico que você vê, aquele joguinho que você joga, aquela computação gráfica que você acha super bacana? Então, meu filho, geometria analítica, álgebra linear, tá aí na veia. E tudo isso aí por trás, é tudo geometria analítica, tudo álgebra linear. E para saber disso daí, você precisa o quê? De cálculo. Obrigada. Não vou dizer que na época eu não gostava disso, eu falava a mesma coisa, para que eu vou ver isso, para que não sei o que lá. Mas você vai ao longo da faculdade percebendo que é importante sim. E se você quer ir para essas áreas, é mais importante ainda. Sim, sim. Então, aquela dúvida, tem cálculo em ciência da computação? Tem, bota cálculo nisso, até o segundo ano é cálculo. Sim. Você falando, eu lembrei do código de 1010, que forma, né? Isso, que a gente chama de código binário. Por que binário? Porque você só escreve 1 e 0, 1 e 0. Porque a máquina só entende 1 e 0, 1 e 0. E aí é muito legal, porque quando ao longo do curso você vai vendo, né, a parte de hardware, eu que gosto, tá? Eu acho muito fantástico você ter uma máquina que entende 1010 e você conseguir fazer uma linguagem intermediária, né, que a gente chama, uma linguagem de baixo nível que transcreve esse 010101 para uma linguagem que a gente entende e que a máquina entende. E daí tem uma outra linguagem, que é uma linguagem superior, que é aquela linguagem que a gente de desenvolvimento usa, que é o Java, que é o Python, que são linguagens mais mais para a gente entender do que a máquina entender. Então, é muito fantástico esse mundo, e quando você entra, quem gosta fica apaixonado. A gente eu vou cortar isso, mas a gente não é algo que a gente estaria criando, mas algo que parece estar se revelando, né? Sim, a gente está descobrindo e a gente está criando, porque a partir do momento que a gente descobre como funciona, a gente consegue criar outras coisas ou melhorar aquilo que a gente tem. Então, ao mesmo tempo, você descobre como aquilo funciona e você fala, cara, como que alguém pensou nisso daí? Tipo, como que alguém conseguiu criar isso daí? Legal, cara. E aí? Como que eu faço para criar? Então ele fez assim. Então, e se eu fizesse desse jeito? Será que não daria certo? Então, além de você ver como foi feito, você pode
ter outras maneiras de fazer, né? Então isso é bem legal. Sim, e você disse que tem cálculo e tem matemática. É preciso ter um conhecimento razoável de matemática antes de entrar, ou dá para ir indo do básico? Não, você precisa ter um conhecimento, pelo menos aí ensino médio, um conhecimento básico de matemática, porque você já vai pegar cálculo avançado, né? Então você já vai ver. Lógico, você vai ter uma introdução daquilo que você teve no último ano de escola, mas aí é só uma revisãozinha básica para partir para uma coisa mais avançada, né? Então, você vai aprender derivada, você vai aprender integral, você vai aprender todas essas partes aí que muitas escolas não ensinam, não sei hoje, mas na minha época não ensinavam derivada, integral, então você vai ter que ir aprendendo na faculdade, então você tem que ir sim com uma noção, porque não é 2 mais 2 igual a 4. Sim, sim. Entendi. E qual área da ciência da computação, do curso que você mais gosta? Acho que você já falou um pouquinho, né? Uhum. Eu sempre gostei muito da parte de hardware, da parte de inteligência artificial, da parte de arquitetura, de computador. Eu sempre gostei mais dessa parte, né? Então, microprocessadores é uma coisa que eu gostava pra caramba. Então, que a parte bem aquela. Não sei se vocês já abriram algum computador que você tem a placa-mãe e você tem os processadores e as coisas. Então, você aprende aqui como aquilo funciona, como você faz aquilo funcionar. Então, para mim é uma área bem legal. Não é a área que eu trabalho hoje, a área que eu trabalho hoje também é uma área bem legal, mas não é a área que eu trabalho ainda, mas quem sabe no futuro aí, né, trabalhar nessa parte mais voltada para hardware. Sim, sim, tem muito tempo. Tem bastante tempo. E assim, a área da computação, assim como qualquer outra matéria, mas a gente trabalha com uma área de tecnologia, então 1 mês, 2 meses para a gente já está a coisa desatualizada. Então, mesmo que você se forme, você tem que se manter atualizado com cursos, com pós-graduação, com um monte de coisa. E assim, eu aconselho, se você gosta dessa área de tecnologia, se você pretende fazer esse curso, tem muitos outros cursos na internet que ensinam programação. Então, é legal você já chegar com um certo conhecimento, isso te ajuda pra caramba na faculdade. Então, tem um monte de teste na Udemy, de teste não, né, de aulas na Udemy, no Alura, na internet, no YouTube, você acha um monte de instruções do que é a programação, como fazer, como começar, o básico do básico. Então, você tem essa abrangência aí de conhecimento, né? E você sempre tem que estar atualizado. Sim, sim. Imagino. Porque Toda hora muda, toda hora surge um negócio novo, uma linguagem nova, um hardware novo, um negócio novo que vai, nossa, mudar a tua vida. E tem alguma área que você menos goste? Uma área que eu menos goste? Eu acho assim, eu não gosto muito da parte de banco de dados. Essa parte aí, para mim, não sou muito fã, não. Eu utilizo bastante, mas eu não sou muito dessa área, não. Uhum. E tem alguma matéria no curso que você não imaginava estudar no curso de Ciências da Computação? Que você entrou, tipo, isso não é matéria desse curso, nunca pensei que fosse estudar. Sim, cálculo. Quando eu cheguei, eu falei, caramba, para que tanto cálculo? Meu Deus do céu, quanto cálculo. Aí eu falo, hoje eu acho que é importante sim o cálculo para essas áreas aí, né, que eu falei. Física também, eu fiquei, mas para que eu preciso de física? Ajuda você saber, principalmente para quem é de hardware, saber um pouco de elétrica, né? Então a gente tem física experimental, que aí a gente mexe com mais a parte elétrica, entende circuitos, então
Eu achava que isso, até a física elétrica, tudo bem, mas o cálculo, álgebra, geometria analítica, eu falei, mas para que é isso? E aí, ao longo do curso, você vai aprendendo, cara, é importante, então, realmente, tem essa necessidade aí. Sim, mas tem um motivo, né? Tá lá na grade. Tem, Você acaba descobrindo, tem um motivo. Tem. O seu curso de Ciências da Computação, ele tem contato com outras áreas, outros cursos? Você já falou da física, né? Então, tem. Uhum. Tem contato com os outros cursos, sim. Você pode ter contato com a área de biologia, tem matérias que são voltadas para a parte de biotecnologia, então você tem a parte de programação para a parte de biologia, genética, então você descobrir, fazer um mapeamento genético, você usa código para isso, código de computação. A minha irmã que faz letras, linguística, tem a parte da computação que é voltada para a linguagem em si, né? Que você tem a linguagem que o computador entende, então é uma linguagem. Então, eu já conversei com uma amiga que no ônibus que eu encontrei ela, a gente conversou de tava conversando dos nossos cursos, né? A gente era amiga do terceiro colegial. E aí a gente conversando sobre, ela era de linguística, eu sou da computação, eu vi teoria da computação no meu curso. Eu fiquei, não, tem no meu curso, por que teria no seu? Porque a linguagem que o computador entende, o pai da computação, que é o Alan Turing, não sei se você já assistiu aquele filme Jogos da Imitação, que é com o Benedict Cumberbatch lá, que é do nazismo, que eles tentam quebrar o enigma. Então, tipo, você tem o conhecimento de linguística para fazer aquele computador funcionar. Então, eu achei fascinante. Oi? Aquele computador grandão, né? Exato. Que pega um sinal, um código, alguma coisa, e decifra ele para uma linguagem que você entende. Então, isso foi o início da computação. E foi uma mistura de linguística com matemática, com um monte de coisa. Então, a computação está em tudo. Você pode ir para tecnologia, para biologia, você pode ir para matemática, você pode ir para física, você pode ir para até a parte de. É tão abrangente, sei lá, se for medicina, tinha uma médica no nosso curso que ela já era formada, era neurocirurgiã, e ela fazia algumas matérias com a gente de computação porque ela queria desenvolver alguns programas voltado para a área de medicina. Então tem muitas áreas que você pode seguir, que se intercalam, né, com a tecnologia, com as ciências da computação. Mas depende, né, do que você for fazer no curso, porque ele não é igual para todo mundo que está naquele curso. Você vai se especializando além das matérias obrigatórias, né? Uhum, exatamente. No meu tinha a parte de biotecnologia, né? Era a parte de. Não era bem o nome biotecnologia, mas era voltada à programação para decifrar código genético. Então, além de você ter conhecimento da computação, você tinha que ter um conhecimento de biologia, de genética, de outras áreas, né? E na biologia tinha a matéria de biotecnologia que você podia também, né, fazer aí junto com a computação. Então tem essa ligação. E como são as aulas? Elas são mais teóricas, mais práticas? Bom, no meu curso, né, as aulas tinham duração de 4 horas. Então eu tinha aula de manhã e à tarde. E eu poderia, se precisasse puxar alguma matéria, alguma coisa, eu poderia fazer no noturno. E assim, elas são mais teóricas do que prática, porque o professor tem que explicar tudo como funciona, então vai muito do professor também, né? Mas a grande maioria era teórica, tá? Não vai achando que você vai ficar saindo já no computador, programando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, não. Você vai começar com a teoria e aí mais para frente é que você vai começando a pegar mais na prática. E como são as avaliações? Elas são provas, trabalhos?
Que nem eu falei, depende muito do professor, mas a maioria tem provas, então você faz de uma ou duas provas e trabalhos. Então você tem bastante trabalho, que aí é onde você coloca a teoria em prática. Então você tem provas e tem trabalho. Tem professor que gosta de só passar trabalho, que aí é uma matéria que é mais prática, e aí não tem como colocar muito uma prova. Então você faz mais trabalhos. E tem matérias que são mais, que dá para equilibrar entre fazer trabalho e fazer teoria. Então, tem isso daí, tem prova, trabalho e até apresentação, mas é bem pouco, assim, que você apresenta os trabalhos, né? Não só que você entrega, mas você faz a apresentação do trabalho. Bem pouco, mas tem. E tem algum mito sobre o curso de Ciências da Computação que as pessoas pensam, ou até você mesmo antes de entrar achava que era de uma forma e de outra? Assim, né, eu acho que não só das ciências da computação, mas quando você fala que você faz TI, que você mexe com tecnologia da informação, tá escrito na sua testa suporte técnico. Então a pessoa vem, a minha TV não tá funcionando. Aí eu falo, tá, eu faço computação, eu não sou suporte técnico de televisão. Ah, meu Wi-Fi não tá funcionando. De novo, eu não faço isso. Então acho que esse é o mito, tá? Você faz computação, você faz engenharia, você faz, não sei, tá escrito técnico. Tá aí, suporte técnico. Ah, não tô conseguindo fazer tal coisa, não tá funcionando. Ah, você pode vir aqui me ajudar? Como que eu faço? Aí eu, então, não é isso. Eu desenvolvo programas, eu não conserto uma televisão, eu não conserto uma impressora. Não é essa a minha área. Apesar de eu saber, mas não é. Muito bom, muito bom. Não imaginava que, mas faz sentido. Faz sentido não fazer sentido. É que nem, por exemplo, você é veterinário, aí sua família inteira parece que você já vira médico. Ah, que pomada que eu uso para tal coisa? Ah, isso aqui é eu sou veterinária, eu trato de animais, eu não trato de pessoas. Então, acho que tem muito essa. Cada área tem a sua, o seu mito, né? Aquela que a pessoa acha que só porque você faz, você tem que saber, né? Na minha de ciências da computação é isso. Ah, você é o técnico, né? Ah, você sabe de impressora, você sabe de TV, você sabe de Wi-Fi, você sabe. Ah, você sabe hackear? Eu acho que é mais coisa. Ah, você sabe como hackear? Não, hackear, assim, não é todo mundo que sabe, é mais para a área de segurança. Eu não faço área de segurança, eu faço outra área. Então, eu acho bem legal esses mitos, assim, cansa um pouco, mas é engraçado. É engraçado. E o curso de Ciências da Computação na Unesp de Rio Claro tem estágio obrigatório? Na Unesp de Rio Claro, não sei se mudou, mas na minha época não tinha estágio obrigatório. O que acontecia, você podia ou fazer o TCC ou fazer um relatório de estágio. Então, você não era obrigado a fazer o estágio, né? Se você não quiser. E aí você, lógico, se você estava trabalhando, fazendo um estágio, mas não queria fazer um relatório de estágio, queria fazer TCC, lógico que você pode fazer o TCC. Mas se você quiser fazer um relatório de estágio, obviamente você tem que estar num estágio que a faculdade aceita na área de desenvolvimento, né? Que aí tem todos os critérios que a faculdade exige que você tenha para fazer o estágio. Mas na Unesp da computação era dividido assim. Mas no finalzinho do ano, você, né, nos últimos anos, lá para o seu quarto ano, mais ou menos, diminui o número de matérias para você poder focar no seu TCC ou no seu estágio. Então, por exemplo, o meu curso que é integral, é bem difícil você conseguir um estágio, porque você tem aula de manhã e à tarde. Então, por isso que eles fazem essa diminuição de matérias e deixam mais livres para você fazer mais optativas e para você conseguir pegar um estágio e fazer um relatório de estágio, mas ele não é obrigatório. Sim.
Então, é possível pegar optativas além das matérias obrigatórias, né? Não é Isso. a Unesp. Isso, também tem optativas, que aí tem as matérias que são oferecidas, né, como opções, né, que você tem que pegar elas para completar a carga horária, mas aí você pode escolher, elas não são matérias que são fixas na sua grade, você pode escolher quais você vai pegar, o que você acha mais interessante, que nem eu falei, a área da matéria que era mais voltada para biologia era uma optativa, então você podia escolher ou não ela. Então, tem as optativas também, além das matérias fixas, né, que você tem que fazer para se formar. E para quem está procurando saber sobre ciências da computação, você tem alguma recomendação para essas pessoas? Sim, eu tenho uma recomendação. Bom, a pessoa, assim, eu acho que quem se maravilha com esse mundo da computação são principalmente as pessoas que gostam de jogar bastante, né? O LoL, o Minecraft, outros jogos da computação, jogos de computador em geral, são as pessoas que eu mais via lá dentro da computação. Então, e aí acabavam meio que assustando porque não era bem voltado para jogos. Então é o que eu faço. Se você gosta de computação, se você gosta desses joguinhos, dá uma pesquisada na internet, você acha um monte de site explicando o que é a ciência da computação, o que é a engenharia da computação, o que é a análise de sistemas, o que é essa área, porque a área de TI é muito grande. A própria área, as ciências da computação, você não precisa ir para a área de desenvolvimento, você não precisa ficar programando um software. Você pode ir para a área de engenharia de software, que é uma área um pouco mais de administração, um pouco mais de coordenar o sistema, como ele vai funcionar, como montar. Você pode ir para a área de arquitetura, ser um arquiteto de computação. Então, procura essas abrangências. Lógico que no início você não vai ter essa visão, mas para você não se assustar, pega a grade curricular, pesquisa sobre o curso, vê se é isso mesmo que você quer fazer, se você. Porque você vendo que você vai encarar pela frente, você não vai tão assim assustado, né? Então, internet está aí para facilitar a sua vida. Se você tem dúvida do que é programação, do que é linguagem de programação, o que é isso, que nem eu falei, tem vários cursos na Udemy, que é uma plataforma de cursos, no YouTube você acha um monte de vídeos falando do que é programação, na internet você acha, então é bem fácil. Desinformado, você não pode falar que você entrou lá desinformado porque não tinha informação, é porque você quis. Sim, obrigada pelas recomendações. Eu vou deixar aqui na descrição os links também para as plataformas que você mencionou. Uhum. E quais áreas pessoas formadas em ciências da computação podem trabalhar, exercer a profissão? Bom, se você é formado tanto nas ciências da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, ADM, são todos os cursos voltados, né? Tem, que nem eu falei, tem muita coisa parecida e aí diverge um pouquinho, mas para ciências da computação, como é ciências, ela é bem abrangente, ela tem muita área. Então, que nem eu comentei anteriormente, você tem arquitetura, que você vai montar, o que é arquitetura? Eu gosto de ver como que eu vou estruturar o meu sistema. Eu vou usar desse jeito, fazer assim, que vai para cá, que vai para lá, usar essa máquina, usar isso e usar aquilo. Você pode ir para engenharia de software. O que é engenharia de software? Você vai ver como que você vai fazer aquilo. Então, o arquiteto desenha e o engenheiro vai lá e fala, olha, então para essa arquitetura eu vou usar esse programa, essa coisa, essa tecnologia, isso. A mais comum para quem forma em ciências da computação é a área de desenvolvimento, então você é um desenvolvedor, você cria softwares. Então, esses programas que você usa no celular, os aplicativos, as empresas que desenvolvem softwares para computador,
para vender, para isso, para aquilo, para web, para mobile e outras, né, coisas. Você pode ir para essa área também, que é desenvolver programa. Você pode ir para a área de analista de sistema, que aí você faz mais a parte de análise. Você escreve como que faz um programa, então o que esse programa precisa ter. Você vai escrevendo os requisitos, por exemplo, você é uma empresa que precisa de um software meu. Então você vai me falar, eu preciso de um software que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que calcule quanto é o total, quanto é isso, quanto é aquilo. Então eu, como um analista de sistema, eu vou lá e escrevo o que você precisa. Eu também posso desenvolver aquilo que você não que você falou para mim. Então tem muitas áreas. Tem a área de qualidade, que é a minha área, que eu trabalho, que é a área de qualidade de software, que é uma área nova, que está crescendo no mercado. O que é essa área de qualidade? A gente sabe que quem desenvolve o programa não é uma máquina, é uma pessoa. E essa pessoa pode cometer alguns erros. O programa pode parar de funcionar, alguma coisa. Então, eu, como qualidade, garanto que aquele produto que o desenvolvedor ou o engenheiro está entregando está com uma qualidade para ir para o meu cliente. Então, eu faço os testes, garanto que aquilo lá tá bonitinho, tá legal, tá funcionável para você aproveitar ao máximo o produto. Então, nossa, se eu continuar falando aqui, o vídeo vai ter 3 horas de duração. Mas as principais áreas é desenvolvimento, arquitetura, engenharia de software, e também, que nem eu falei, tem essa parte da engenharia, arquiteto, e aí a gente fala que tem a parte front-end, que é a parte que você vê, que é a parte que o usuário vê, que é a parte bonitinha, né? E a parte do back-end, que é a parte que você não vê como é feita. Então, a parte do front-end, quem gosta de parte de estética, né, de detalhes, de deixar bonitinho, tem tem a área de web designer, tem a parte de UX, que é a parte de o UX, ele é voltado para a experiência do usuário com o teu produto. Então, é uma pessoa que vai saber como que você usa esse produto e como eu posso fazer ele ficar fácil para você usar, para sua avó usar, para o teu pai usar, para todo mundo usar. Então, esse é de uma maneira bem leiga o que é o UX. E a parte do back-end, que é aquela que você não vê, é aí que você trabalha como desenvolvedor, como o arquiteto, como engenheiro, você não vê o que está acontecendo, mas ele é necessário para o teu programa funcionar. Então, um exemplo bem básico, você vai lá num site, você vai colocar o seu login e sua senha. O que você está vendo lá, quem fez é o web designer, é o UX. Quando você coloca a sua senha, quando você coloca o teu login, você clica no botão de entrar, no botão de acessar, esse processo de clicar no botão de acessar, que você fez o clique, que você entrou numa outra página, quem fez isso é o desenvolvedor. Você pode ir também para a área acadêmica, tá? Se você gosta de pesquisa, se você gosta de coisas mais teóricas, de coisas mais estudar, então vai para a área acadêmica, que você vai ter bastante insumo para o que você quer. Tem um monte de áreas para você seguir. Tem a parte que nem eu falei, tem a parte de game, que quem gosta de fazer tem também, não é? Nossa, não é porque não tem, você pode sim fazer a área de game. Tem a área de computação gráfica, que é um pouco da área de games, mas também tem outros. Por exemplo, eu trabalhei num projeto que era, sabe, os dronezinhos? Uhum. Capturava as imagens e usava a computação gráfica para fazer uma análise daquele território que o drone tirou foto. Então, você tem para a área militar, você tem... Cara, é abrangente, é muito abrangente. Você pode ir para qualquer área que você quiser. Tô vendo! São muitas coisas que dá para fazer.
estudando, né, ciências da computação. Exatamente. Banco de dados também, que é a parte... O banco de dados, o próprio nome diz, é onde você vai armazenar todos os dados que você precisa daquele programa, você vai armazenar num lugarzinho lá. É como se fosse usar... Sabe em filme que você vê que tem aquele monte de gabinete com várias gavetas, com várias pastinhas? Só que ao invés de você ter tudo aquilo no papel, você tem estruturado num computador. E tem gente que monta aquilo, que mexe naquilo para garantir que aqueles dados estão ok, que não vai dar problema. O Google, por exemplo, todos os seus dados, suas informações, seu nome, seu e-mail, o que você fez, o que você não fez, o que ele está te ouvindo agora, a gente conversar aqui... Tá tudo lá armazenado no banco de dados dele. Lógico que tem toda a parte de... a parte de segurança, que então quem gosta dessa área de hacker, de garantir segurança, de saber como que faz para atacar tal coisa, como defender o sistema, tem a área de segurança... Tem muitas áreas. E tem as áreas também que você não mexe tanto com desenvolvimento, mas que você tem que ter conhecimento. Que nem eu falei, você pode ser um analista de sistemas e não desenvolver, mas você tem que saber a computação para você, né, fazer direitinho, escrever direitinho para o desenvolvedor fazer as coisas. Então tem muitos. E eu vou, se você deixar, eu vou lembrando e falando cada vez mais. Tá. Acho que o vídeo vai ficar muito comprido. Eu acho que as pessoas que estão aqui até agora, elas gostam, elas querem saber. Pode falar à vontade. E o curso de Ciências da Computação era o que você pensava? Você já terminou, né? Então já tem uma visão mais ampliada disso. Hoje eu tenho uma visão que era o que eu esperava, sim. Quando eu saí do curso, que você sai e você fala, tá, e agora, o que eu vou fazer? Né, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Porque cada curso tem a sua abrangência. Você se forma, você fala, legal, e agora? O que eu faço? Onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, hoje eu vejo que eu já tenho uma pós-graduação, eu fiz uma especialização em Data Science, né, que é a ciência dos dados, que é a parte de inteligência artificial. Então, foi uma especialização que eu fiz numa outra faculdade. Então, assim, eu vi que o que eu aprendi nas ciências da computação realmente foi muito útil. Independente daquilo que você vai fazer, aquela base que você teve na faculdade é super importante. E você tem alguma coisa desse mundo da faculdade para nos mostrar? Eu tenho uma camiseta, foi a minha camiseta de bicho, né, de bichete, foi a camiseta que a gente ganhou no nosso kit, a camiseta do meu ano de 2013, que eu entrei, né, então essa é a camiseta. Aqui eu acho bem legal, porque ela é o símbolo da Unesp, que é o estado de São Paulo, né, e aqui você pode ver que tem como se fosse aquele joguinho de Pac-Man, para quem jogava, gostava bastante. E aí tem o Pac-Man, aí tem tem uma cerveja, tem o computador, tem várias coisas, né, que também, lógico, computação, a faculdade em si, você tem que aproveitar não só os estudos, mas é importante também a parte de socializar, né, porque senão você também sai lá meio noiado. Sim, certamente. Este é o casaco das Ciências da Computação da Unesp Rio Claro, também pertencente a Mariana. Agora surge uma questão. Lá no seu curso, são turmas fixas? Desde o início são as mesmas pessoas ou as matérias são diferentes e as pessoas vão mudando? Então, tecnicamente, era para ser turmas fixas, né? Então, você entra lá no seu primeiro ano, aí todo mundo passa bonitinho, vai para o segundo ano bonitinho, terceiro ano bonitinho, porém, a gente sabe que não é esse conto de fadas, né? Então, tem sim salas mistas, tá? De veteranos, bichos, de todos os anos. Então, eu cheguei a fazer matéria com pessoas do primeiro ano, cheguei a fazer matéria com pessoas de quarto ano, cheguei a fazer matérias bem diversificadas. Você pode puxar matérias de outro
por exemplo, eu estou no segundo ano, eu quero puxar uma matéria que é do quarto ano, lógico, você tem que ter consciência que é uma matéria de quarto ano e você está lá no seu segundo ano. Mas se você acha que você consegue, aí tem todo um processo lá de você pedir a matéria e você vai fazer a matéria com pessoas do quarto ano. Então, ou sei lá, se você pegou alguma dependência, você vai fazer matéria com pessoas do ano anterior. Então, tem sim, no início você começa com uma turma e no final você termina com outra. Então, a ideia seria ser essa fixa, né, de tipo, bonitinho, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, todo mundo formando junto, legal, bonitinho, mas nem sempre acontece, então, sim, você tem essa diversificação de pessoas de anos diferentes. Tem muitas festas na Unesp? Tem festa, nossa, toda semana, se você bobear, tem festa. Pessoal, o Nespiano é bem festeiro, viu? Para quem gosta, assim, até para quem não gosta. Mas eu gostava muito de ir para as festas, para quem bebe, né, gostava de beber. Para quem não gosta, também tem bastante música para dançar. Né, eu acho legal de você estar com os seus amigos, de você socializar e desestressar um pouco. Né, porque a faculdade, se você cair naquela coisa só de estudar, eu acho que isso acaba meio que pode até te prejudicar. Porque, querendo ou não, quando você for trabalhar, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com uma sociedade. Então, é importante, além de você ter o conhecimento na faculdade, você ter um conhecimento de socialização. Porque se você vai no emprego, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ter que saber falar, você vai ter que conviver com outras pessoas no seu dia a dia no trabalho. Não é só porque você é computeiro que a gente chama a gente de computeiro. Não é só porque você é computeiro que você vai ficar o dia inteiro na frente de um computador. Não, você vai conversar com outras pessoas, você vai ter que falar com o cliente, você vai ter que falar com o pessoal do RH, você vai ter que falar. Então, é legal ter essa socialização. Então, é importante, né, ter... mas eu não gosto de festa. Mano, pega os seus amigos, junta lá pra jogar, pra ir comer num lugar. Por exemplo, chegou num tempo que eu não conseguia mais ir em festa. Então, a gente ia comer um lanche, juntava lá a galerinha, ia comer um lanche lá perto, porque como é cidade do interior, é bem mais tranquilo do que, por exemplo, em São Paulo. Apesar de ter muito mais opções. Mas, por exemplo, eu ia pra festa a pé. Então a gente juntava lá uma galerona, começava num ponto, e aí passando do caminho, ia pegando o pessoal na República, na kitnet, e aí ia juntando, quando você ia ver, você tava uma galerona indo lá pra festa, todo mundo animado, indo pra um lugar, comer. Assim, curta bastante, não só estuda, tá? Estudar é importante, mas curta bastante a faculdade nesse sentido aí, porque depois, quando você começar a trabalhar, você vai ver que isso pode fazer falta. Sim, sim. O que você não pode deixar é isso interferir no seu curso, né? De, por exemplo, tá repetindo porque parou de ir para aula para ir fazer outras coisas. Aí você também já tem que dosar, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Sim, sim. Muito obrigada, Mariana, pelas informações. Imagina! Por compartilhar sua experiência com a gente. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários e... Isso aí. A gente tenta responder. Claro. E aí também, se você quiser, Mônica, depois eu passo alguns lugares, alguns cursos aí para você colocar na descrição, né, para o pessoal que tem interesse aí. Mas eu posso deixar isso daí para você também. Muito obrigada, perfeita. Eu vou deixar na descrição também as informações que a gente conseguir recolher e vai ficar tudo aqui. Muito obrigada. Tchau, Mariana. Imagina, muito obrigada a você. Obrigada por dar esse espaço para mim falar. E é isso aí. Obrigada mesmo.